Já de volta, nesse bloco temos maquiagem, viu? Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, que tal um cafezinho? Cafezinho é sempre bom, né? E você aí do outro lado sabe que café tem que ser de qualidade, né? Então, é claro, se estamos falando de qualidade, estamos falando do café Riachuelo, né? Que é o puro café com grãos especiais e também rigorosamente selecionados do sul de Minas Gerais e da região do Cerrado Mineiro. É um café 100% arábica, é torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, leve nas suas compras da próxima vez o café Riachuelo. Você vai levar para sua casa o verdadeiro gostinho da roça, aquele gostinho delicioso, viu? E não é de hoje, gente. Há 57 anos já fazendo o café dos mineiros. É aquele café que o mineiro gosta. E aí você me pergunta, Síria, posso comprar agora mesmo onde então? O café Riachuelo moído na hora. Olha só, ali no final da Avenida Paraná, fica bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro de Belo Horizonte. Para quem ainda está com dúvida, um ponto de referência, né, que todos conhecem, ou pelo menos a maioria, é o Mercado Central. Então é bem pertinho ali do Mercado Central. Para você ter mais informações sobre o café Riachuelo, basta ligar 3212-7993. O telefone aparece aí na telinha para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Agora sim, vamos falar de maquiagem? Pois é, os olhos são o ponto forte de qualquer maquiagem, né? Quando pensamos, então, em make, logo imaginamos as sombras, aqueles delineados, né? Pois é, e saiba que com alguns truques nós podemos dar aos nossos olhos diversos efeitos e deixá-los perfeitos para compor a maquiagem, viu? Mas aí, gente, a make para os olhos costuma ser a parte mais complexa, não é? A gente tem mais dificuldade quando pensa, né, em maquiar os olhos, né? É mais difícil aí uma área de se trabalhar, porque requer algumas técnicas muito importantes, né? Bom, então, para a gente entender melhor sobre essas técnicas, né, nós estamos recebendo aqui no programa uma especialista no assunto, que é a maquiadora Margarete Silveira. Margarete, bom dia, obrigada por atender ao nosso convite, viu? Bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Primeira dúvida, quando a gente começa a pensar, né, vou fazer uma maquiagem, a gente começa pela pele mesmo, preparando a pele ou não? Tem que preocupar primeiro com o nosso olho? Não existe uma regra muito certa se começa pela pele ou não começa. Você vai por onde você tem mais facilidade. Eu prefiro fazer a pele primeiro, porque você tendo uma pele preparada, você já consegue visualizar o tipo de maquiagem que você vai fazer nos seus olhos. Mas se você tem mais dificuldade, se seu olho é um olho mais gordinho, onde a sombra, você vai ter mais dificuldade de esfumar, você pode fazer primeiro os olhos, até mesmo para não sujar a sua pele, e depois você vem, faz toda a preparação da pele, toda a base, todo o contorno, tudo que envolve pele, e depois só faz a parte de baixo dos olhos, para ficar mais fácil para você. Mas não existe uma regra. Você pode começar igual eu faço, e depois ir para os olhos, porque aí você já vai estar com a pele preparada e já vai finalizar a maquiagem sem segredos. Ou seja, o que a pessoa achar mais fácil, que ela se sentir mais confortável. Exatamente. Regra nenhuma para começar então, não, né? Não tem regra. E na hora de começar o olho, a passar a maquiagem no olho, um primer é ideal? Qual que é o primeiro passo? Então, um primer, ele é recomendado, mas se você não tiver um primer, você pode usar a própria base ou um corretivo para os olhos. É muito importante esse tipo de dica, porque às vezes as pessoas não têm muitos produtos, mas com o que tem elas já conseguem fazer uma boa maquiagem. Eu utilizo o corretivo nos olhos, o mesmo corretivo que eu utilizo para fazer a iluminação na parte de baixo dos olhos, eu uso para fazer na parte superior também da sobrancelha. Ah, dá para usar mesmo. Dá para usar o mesmo corretivo. E já selo esse corretivo para facilitar no esfumado dos olhos, selo o corretivo com o mesmo pó, que também eu utilizo para fazer a parte de iluminação, ou então, se é uma sombra que eu quero pigmentar mais, mas aí eu já não recomendo para quem não tem tanta experiência, porque para esfumar um corretivo molhado é muito mais difícil. Se eu quero fazer essa técnica com corretivo sem selar mesmo, eu já venho com a sombra já selando e esfumando a maquiagem nos olhos. Qual que é a importância dessa selagem? Porque eu vejo muita gente que já passa o corretivo e depois vem com a sombra por cima. A importância, na verdade, é só para facilitar. Porque quando a gente aplica produto, aplica sombra numa superfície cremosa, tende aonde a gente colocar o pincel, marcar.
Então, quando a gente sela, já está tudo seco, a pálpebra já está na mesma coloração, já está iluminada, então eu consigo vir e esfumar com muita mais facilidade. Bom, você tocou num ponto importante também para quem quer aprender a fazer maquiagem aí nos olhos. Eu acredito que é o pincel. Nós temos tantos modelos no mercado, né, Margarete? Sim. Esponjas, pincéis e não sei mais o quê. E aí, como escolher ali o equipamento ideal? Pincel é muito importante. E eu vejo que a maioria dos erros das pessoas é justamente por utilizar os dedos para fazer a maquiagem. O pincel, para o côncavo, são aqueles mais gordinhos, mais redondinhos. Eles facilitam demais na aplicação da sombra. E para você fazer um desenho mais detalhado no olho, se eu quero uma coisa mais desenhada no início do olho para iluminar, eu uso os pincéis achatados, que são tipo pincéis língua de gato para a pele, tem também para eles, para os olhos, só que com cerdas naturais, que é para aplicação de sombra. Então, assim, são vários pincéis, mas o que as pessoas precisam preocupar é ter um pincel de côncavo, que é o redondinho, você consegue achar fácil, de qualquer marca, e um pincel achatadinho para facilitar, dependendo do formato do olho, para aplicar no início do olhar. Um côncavo e um achatadinho, então. Esses dois modelos já dá para fazer muita coisa legal. Já dá para fazer muita coisa no legal. olho. E as cerdas naturais, de preferência? Sim, cerdas naturais para produtos secos, né, para aplicação de sombra, e cerdas sintéticas. Na verdade, hoje em dia a gente tem muitas cerdas sintéticas que imitam o natural, e isso é uma vantagem com a evolução da maquiagem, porque, principalmente para eu que gosto tanto de animal, né, para não ficar utilizando esses produtos que são de origem animal. Mas, enfim, e a cerda sintética para aplicar produtos cremosos, porque aí não absorve tanto. Agora, para começar essa maquiagem no olho, por onde? Passou o primer, vai começar, já selou, né? A dica que você deu para selar, começa a sombra, no caso, no canto interior, exterior? Sempre começar pelo canto exterior e trazer para o canto interior. Ah, tá. Por quê? Porque onde você aplica primeiro a sombra, você marca mais e você pigmenta mais. Então, sempre começa no cantinho exterior dos olhos e vai esfumando para o resto dos olhos à medida que você quer escurecer mais o início do olho, dependendo do formato do seu olho. Você quer escurecer mais o início do olho, você vem trazendo cada vez mais sombra e depositando de pouquinho em pouquinho. Mas uma dica que facilita demais é sempre quando você colocar o pincel na sombra que você quer colocar, você volta naquele ponto mais escuro com o pincel, porque ali vai ficar a maior quantidade. E a menor quantidade você vai trazendo para o restante, para não trazer aquela marcação toda sem nenhum esfumado, sem nenhum degradê. Agora, a gente disse ali no início que dá para fazer muitas coisas com a maquiagem no olho, né? Por exemplo, uma dica para quem tem olhos menores, olhos pequenos, o que é ideal em termos de maquiagem? Então, a gente tem vários tipos de formatos de olhos. Nós temos olhos amendoados, olhos gordinhos, né, que tem a pálpebra mais escondidinha, vários tipos, olhos afastados, olhos juntos. Então, a gente tem que procurar trazer o que há de melhor, né, na expressão facial da pessoa. Eu sempre falo isso, já falei isso para alguns alunos meus também, que a gente não tem que transformar um rosto em padrão. Nós temos que pegar o que há de bonito na cliente, né, na pessoa, e valorizar isso. Cada rosto tem uma beleza específica, Exatamente. né, Margarete? Não ninguém existe ganha ninguém. Exato. Não existe um padrão. Antigamente a gente aprendia muito, quando eu comecei a fazer o curso, que todos os rostos tinham que ser transformados em rostos ovais. E nisso seguia a técnica toda no rosto, o olho, maquiagem, independente tudo, do tipo de rosto, independente né? do rosto tinha que ser oval, porque o oval era harmônico. Hoje em dia a gente tem modelos lindas que têm rostos quadrados, maxilares, Sim, assim, maravilhosos, e é isso que a gente tem que valorizar. E no olho a mesma coisa. Se a gente tem um olho mais juntinho, que é um olho que na proporção, quando você mede o seu olho, não cabe um olho aqui dentro, né? Não tem o espaçamento de um olho, significa que seu olho é mais juntinho. Então, esse tipo de olho, a gente tem que procurar trazer luz para cá. Para o canto interior. Para o canto interior. Porque quando você traz luz, é quando você quer mostrar. Quando você escurece, você quer esconder. Se eu trago muita sombra escura para o início do olho, eu vou dar a sensação de que a pessoa tem o olho cada vez mais junto. Então, eu tenho que preocupar, fazer técnicas onde eu possa ter um tipo de delineado mais fino e onde eu possa iluminar esse cantinho desse olho. Se eu tenho olhos mais afastados, aí esses olhos eu tenho que preocupar em fazer um delineado mais marcado no início, para trazer um pouco desse olhar também um pouco para o início, e no final evitar fazer olhos alongados, esfumados alongados, aqueles esfumados que vão mais para o final da sobrancelha, porque senão vai dar a sensação de que vai afastar mais ainda. E temos também olhos caídos. Pois é, e aí? Olhos caídos, o que fazer?
Pois é, olhos caídos a gente tem que evitar técnicas de linhas retas, porque na hora que você está com o formato de olho, você está com ele fechado, você vê a linha reta e na hora que você abre, a linha tende a cair. Então temos que fazer esfumados, mais na diagonal para cima e escurecer um pouco o cantinho do olho, o cantinho externo do olho, porque geralmente o olho caído é no finalzinho, e fazer esfumados levantando esse olhar para cima, né? Em diagonal. Nós temos algumas fotos de makes. Vou pedir para colocar na telinha. Queria que você falasse um pouco sobre cada tipo. Olha que linda essa foto. Esse é um olho, são imagens da internet, tá, gente, que eu peguei. Esse é um olho oriental. Ele é um olho que, por incrível que pareça, é um olho muito fácil de fazer, só que você tem que ter dimensão, porque ele é como se fosse uma folha de papel em branco. Aí você vai rir, o olho fecha, né? Que é estilo meu olho. Aí tem que ter cuidado com isso, né? Tem. Então, temos que criar dimensão nesse olho. Então, tem que usar mais sombras, mais colorações de sombra, para fazer com que fique um olho com profundidade, porque é um olho que não tem profundidade nenhuma. Tá, então é criar o efeito de profundidade nesse caso, nesse olho. Olha a diferença, gente, de uma foto para outra. Ela parece que tem um olho muito maior depois de maquiada. E essa foto aí, que linda. É a Adele. Eu peguei a foto dela porque ela tem um olho redondo e a gente tem que tomar muito cuidado com o formato de olho redondo para não ressaltar mais essa característica e fazer com que ela fique com o olho tipo coruja, que é bem redondinho. Então, nesse tipo de formato de olho, é aconselhável delineados alongados, é aconselhável passar da marcação. Nós temos pálpebra móvel, pálpebra fixa. Então, passar dessa marcação da pálpebra móvel e ir para a pálpebra fixa para dar esse efeito mais alongado no olhar. No olhar, ok. Vamos para a próxima foto, então, para a gente dar dicas para as pessoas que estão em casa, tá? Esse é o olho fundo. Bem fundo, né? Olha nessa imagem, essa primeira imagem, dá para ter noção da profundidade. A sensação que nós temos quando a gente maquia um olho desse é que realmente ele entrou para dentro do crânio, né? É um olho que tem que se evitar usar sombras escuras para não criar como se fosse um buraco negro mesmo. É essa a melhor explicação que eu posso dar. E se for usar sombras escuras, o esfumado ele tem que passar bem da marcação, porque ele já tem uma marcação natural, ele já tem um côncavo marcado. Então eu tenho que esfumar para cima para marcar o côncavo em cima. Porque sombras claras, então, nesse caso. E a Mariana Rio, sempre linda, make bonita também, natural. O olho dela é um olho mais gordinho, a pálpebra ela ultrapassa. E como que identifica esse olho, gente? Você olhou na frente do espelho, você não viu sua pálpebra móvel, você só viu no máximo o cantinho interno, seu olho é mais caidinho. É um olho que não mostra tanta sombra. Então você também tem que criar uma profundidade no início, demarcar um pouquinho com delineado um pouco fino, porque senão você tampa demais, e criar uma marcação também para cima da pálpebra móvel, porque senão não faz sentido, não aparece. E a Jupais? A Jupais tem os olhos sobressalentes. Os olhos dela são olhos para fora mesmo. Esse tipo de olho a gente tem que tomar cuidado com sombras claras. É o contrário do que a gente tinha falado antes. Sim. Se for usar sombras claras, tem que esfumar acima também da marcação, porque senão você ressalta mais ainda o olho. Esfumados escuros nesses olhos são maravilhosos. Dá para ver o tanto que ela fica maravilhosa, né? Perfeita. Bom, temos uma modelo aqui, você vai fazer o antes e depois. Aliás, ela tá uma parte maquiada e a outra não, né? Sim, vamos até ela. mesmo. A Larissa, quando chegou aqui, eu já fiquei encantada com a make, né, Larissa? Obrigada por ter vindo. O que você fez na Larissa, hein, Margarete? Então, na Larissa, eu apliquei uma técnica muito fácil, extremamente fácil de reproduzir em casa. Eu utilizei uma coloração de sombras apenas para fazer o esfumado dela, um esfumado de rosa, e colei os cílios. Nem delineado a gente precisa nessa técnica. Só uma sombra você usou nela? Só uma sombra. Então, eu vou reproduzir essa técnica para vocês. Que diferença, né, gente? Olha Demais. só, de um lado para o outro. E, gente, se vocês não têm sombras, vocês podem usar também blushes. Blush, olha Blush que dica serve boa para dar esse os olhos. efeito. Vira pra mim. Essa é uma maquiagem mais dia, né? Uma coisa mais natural. Desculpa, gente. Antes a gente tem que selar, Ela tem falou que tanta corrigir. importância da selagem, né? A gente vai passar o corretivo para servir como primer. E o iluminador? As pessoas têm dúvidas também de como usar, Margarete. Qual que é a dica? O iluminador, gente, vocês vão fazer uma demarcação. Até onde vai o contorno, que é geralmente até aqui, o iluminador ele pega no fim do contorno e entre os olhos aqui. Então, você só vai iluminar essa área. Aqui é o contorno e aqui é o blush. Então, assim, marca esses três que vocês não terão dúvida de como utilizar o iluminador. Porque o iluminador não deve ser utilizado
toda essa maçã do rosto, senão vai atrair muita atenção para o centro do rosto de vocês. Agora eu falo no olho, para usar. No cantinho, muita gente usa. É indicado também? Sim, é super indicado. A gente tem que aproveitar os produtos que a gente tem. Com o próprio iluminador, eu já consigo fazer sombras também, gente. Então, assim, dá para aproveitar. Ou seja, não precisa de ter aquele monte de produto que às vezes as pessoas precisa. pensam. Para eu fazer uma maquiagem bonita para sair de casa, eu preciso de ter uma série de produtos e gastar muito dinheiro. Não, dá para aproveitar o que a gente tem, né? Dá para aproveitar o que a gente tem, com certeza. Ah, você falava do pincel aquela hora, né? Esse é o pincel de côncavo, é um pincel mais redondinho. Uhum. E ele é ótimo para esfumar. E olha como é que isso é fácil, gente. Aplicou com uma cor de sombra. Vocês lembram que eu te falei sobre vir com o pincel sempre embaixo, como ele é todo da mesma coloração? Uhum. Então, com uma cor de sombra, eu venho, aplico aqui embaixo e o restante que está no pincel, que eu subo para os olhos. Uhum. Aí você já passa de todo, né? Todo. Uhum. Aí, no canto interno, você falou sobre a dica do iluminador. Do iluminador. Quem não tem sombra clara ou não tem uma sombra com um tiquinho de brilho, vem com o iluminador aqui no canto interno e faz isso aqui. Só no cantinho. Ah, e aí ilumina também. o arco da sobrancelha. Porque destaca também essa dica sobrancelha, né? Destaca. A sobrancelha dela tá bonita, valoriza, né? E outra coisa que é muito bom, gente, para iluminar o olhar e levantar, vem com um pouquinho de cola de glitter, cola de pigmento fininha, bota aqui na sobrancelha. Cola de glitter, que Sim. dá esse efeito, adorei a dica. Vem aqui no cantinho interno e com um pouquinho de pincel, olha como é que esse olho é rápido e fácil. Olha a diferença, dá para trabalhar, dá para ir em um evento Dá. durante o dia, um almoço, enfim, sair com os amigos. Um pouquinho de glitter, ilumina. E é uma maquiagem bem angelical e que dá para todo mundo usar. Combina com vários tipos de rosto e tipos de olhos também, essa maquiagem, né? Agora, pra noite, qual que é a dica? É postar mais em cores escuras, mais em brilhos? Sim, depende muito da personalidade. O que eu falo hoje em dia é que tudo é permitido, desde que você sustente, que você tenha personalidade para isso, né? Então, ou seja, combina comigo, eu vou usar. Exatamente, não é existe porque padrão. tá usando, tá na moda que eu vou querer fazer, né? Porque aí não vai dar certo. Não, combinou com você, você pode usar. A gente está um pouco meio que sem regra. Então, se você sustenta uma maquiagem forte durante o dia, você pode usar uma maquiagem forte durante o dia. O importante é a sua personalidade estar representada nessa maquiagem. Então, segura para mim, enquanto isso. Gente, esses cílios fazem toda a diferença no acabamento da maquiagem também, né? Fazem toda a diferença. E qual que é a dica para usar os tamanhos de cílios? Que a gente tem tantos tamanhos aí no mercado, tantos modelos. Você tem que preocupar nos cílios que não tampe, que não chegue até a sua sobrancelha, para não ficar uns cílios muito exagerados. E outra coisa, cílios mais cheinhos são ótimos para quem não gosta de cílios muito grandes. Então, compre os cílios que dão efeito 3D, que são os cílios de mink. Que esses cílios eles completam o seu olhar e não fica muito dramático. Aqui, só para mostrar para quem está em casa, você passou um pouco de blush, não foi? Embaixo? Passei. Aqui, o mesmo blush que eu usei em cima, eu esfumei embaixo para abrir o olhar, né? Porque quando a gente cria um esfumado embaixo, a gente abre o olhar e... aqui só no cantinho externo, eu escureci com uma sombra rosa também, para dar aquele efeito mais de gato e dar uma marcação melhor no olhar dela. Agora é colar os cílios, né? Colou os cílios. Gente, é tanto assunto que a gente quer falar sobre maquiagem, né? Delineados, por exemplo, o gatinho, que a gente adora, combina com qualquer tipo de olho? Não. Delineado é um assunto até que demandaria mais tempo pra gente falar. Vamos combinar de você voltar aqui para ensinar pra gente sobre delineado? Porque tem delineado mais fino, tem mais grosso, tem alguns formatos que chamam bastante atenção. E o delineado, ele demarca, pode abrir, Larissa. E o delineado... Agora sim, né, Larissa? Ele demarca a maquiagem. Tá igual. Ela estava se sentindo incompleta, né? Ele dita a maquiagem. Então, se eu coloco um delineado aqui, é uma maquiagem completamente diferente do que essa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com formatos de delineados e formatos de olho. Gente, sempre é importante, depois de colar os cílios, vir juntando o seu cílio natural nos cílios postiço. Para que ele não fique artificial. Olha para cima. Para ficar bem natural, né? Exatamente. E passa um pouquinho, então, de rímel. Pode ser rímel incolor?
Pode ser. Na verdade, não, porque os cílios é preto. E a gente precisa... E às vezes, por exemplo, a Larissa, ela tem uns cílios claros. Então, se eu não color os cílios dela, vai ficar continuar um cílios claro grudado nos cílios pretos. Amei as dicas. Agora vamos colocar em prática, né, gente? Então, você já está convidada a voltar novamente para falarmos sobre os delineados, tá? Com certeza. Muito obrigada Eu pelas que agradeço. dicas. Obrigada, tá? Por servir de modelo hoje. E você aí de casa, continue conosco. Vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já falando sobre moda.